Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Como eu disse, é um salmo que expressa cuidados de Deus para com as ovelhas que pertencem ao seu pastoreio, ao seu rebanho. E em cada fase, esses cuidados eles acontecem em cada fase da nossa vida. Nós passamos por fases, por necessidades, por tantas coisas. Por isso, quando eu oro por um aniversariante, eu sempre toco no mesmo ponto. Os anos que estão por vir, como serão? Certamente serão anos bons, mas também haverá momentos não tão agradáveis. Caminhos retos, mas montanhas ou vales. Esse é o normal. Existe uma frase aí que alguns dizem, pastores dizem, o melhor de Deus está por vir. Eu fico pensando sobre isso. Será que Jesus tem algum irmão que eu não sei? Jesus tem outro Jesus? Ele tem algum irmão que a gente ainda vai chegar? Porque o que é o melhor de Deus? É Jesus. Ele deu o seu melhor. Se ele tem um outro melhor, nos enganou. Então, o melhor de Deus está por vir. Eu fico pensando sobre isso. Porque Deus sempre tem o melhor. E o melhor de Deus foi Jesus. É Jesus. E eu entendo que em qualquer situação da nossa vida, nós temos os cuidados. Nós temos o melhor de Deus, porque nós temos a Ele próprio. Paulo deixa claro que a nossa herança é o próprio Deus. Deus é a nossa herança. Deus é aquele que nos sustenta em qualquer situação. Paulo fala que tudo que temos nesse mundo é o próprio Deus. Ele é o melhor. Agora, se eu entendo que há fases difíceis e que elas passam como toda tempestade passa. Algumas duram bastante tempo, mas ela passa. Então, irmãos, são frases que dizem nada. É igual uma música muito antiga. Como eu tenho uma certa idade, eu ainda lembro de algumas coisas. Né? Até em inglês. Don't worry. Be happy. Ficava assim, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Que bobagem. Não se preocupe, seja feliz. Não diz absolutamente nada, mas a galera ficava. Porque o ritmo era gostoso. E as pessoas estão querendo ouvir coisas boas ao ouvido sem pensar nas consequências. Bobagem, don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. O que quer dizer nada? Então tem frase que quer dizer absolutamente nada. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Deus, é o momento. O melhor de Deus, Ele já deu. Seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Esse salmo fala desses cuidados de Deus para nossas vidas. Fala que a cada situação favorável ou adversa, Deus está agindo na vida daqueles que estão sob o seu pastoreio. Porque ele fala da visão de um pastor que se vê como ovelha do grande pastor, que é Deus, que é o Senhor. Portanto, a gente vai nesses 6 versículos que eu compõe nesse poema, composto por Davi, a gente vai aprender coisas importantíssimas sobre esses cuidados de Deus. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só aqui. Glória a Deus. Pai querido, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Abençoe a tua obra, teu povo. Amém.
da graça, Senhor, em nome de Cristo Jesus, dá-nos a inspiração que precisamos e que preciso para que a tua igreja seja abençoada no nome do Senhor. A Bíblia é uma coleção de livros. A tua Bíblia, a nossa Bíblia, né, ela tem 66 livros. São 39 no Velho Testamento, são 27 no Novo. Né, a Bíblia que a denominação católica usa tem 7 a mais, mas eles são chamados apócrifos. São livros que a nossa Bíblia, da forma que foi fechado esse cânon sagrado, os que Deus usou acharam, creio eu, pelo Espírito Santo, fechar o cânon sagrado com esses 66 livros. Mas ela foi formada ou produzida por orientação, certamente, do Espírito Santo, porém, ele usou homens de origem simples, homens humildes e homens que, na sua maioria, viveu uma vida rural, no campo. Viveu no deserto, né, nas montanhas, nos vales, nas lutas. Enfim, eram, na maioria, gente simples de vida nômade. Gente acostumada com sol, com frio, com calor, com chuva, com desertos. Essa gente que Deus usou. Tem alguns que viveram em cidades, em palácios, mas a grande maioria teve sua origem, homens originalmente que viviam, tinham uma vida, então, como eu disse, nômade, em contato com a natureza, rodeados pela atmosfera, livres do campo. Eram esses homens. Por causa disso, eles estavam familiarizados com assuntos tais como gado, colheita, terras, frutos, animais. Eles estavam familiarizados com isso. E a Bíblia traz, por isso, em grande parte, em seu conteúdo, ensinos que usam esta linguagem rural, que emprega esta linguagem, que enfoca o aspecto, né, da vida, do campo, dos fenômenos da natureza e etc. O próprio Senhor Jesus usou muito a linguagem rural nas parábolas, com a finalidade de gravar bem. Parábolas são pequenas histórias criadas a partir de alguma coisa, a fim de que se grave bem aos ouvintes o ensinamento espiritual. As parábolas nada mais eram do que para ensinar verdades espirituais. Os simples entendiam que a Bíblia é para pessoas simples. Os intelectuais, os estudados, os fariseus e principalmente os orgulhosos, soberbos, não compreendiam porque queriam complicar as coisas. Então Jesus fala de forma simples, na maioria das vezes, para que haja uma compreensão dessas verdades espirituais. O Salmo não é diferente. Davi, o autor deste Salmo, é um exemplo claro disso. Ele foi pastor de ovelhas, filho de pastores. Ele cuidava, vivia no campo. Mais tarde ele veio se tornar o rei pastor. Mas ele escreveu este salmo tendo como pano de fundo a sua própria experiência, sua própria vida como pastor. É a partir desta visão, da sua experiência, da prática de pastor, que ele escreve este salmo. Obviamente, ele não está falando aqui como um pastor, embora fosse, mas ele fala como ovelha, como membro de um rebanho maior,
do grande pastor que é Deus. Ele fala com forte sentimento de orgulho e admiração. Ele se sente feliz, ele se sente orgulhoso. É como se ele dissesse assim, expondo a outras pessoas: o Senhor é o meu pastor. Tipo uma pergunta: quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? E cada um fala do seu Deus, do seu Senhor. E quando chegasse a Davi, ele respondesse, enchesse o pulmão de ar, com orgulho, com alegria, ele respondesse assim: o Senhor é o meu pastor. Ele sente orgulho disso. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. É como se ele estivesse gabando quem é o pastor. Isso mostra que Davi, apesar de todas as lutas, ele está feliz com o governo de Deus. Isso mostra que apesar de todas as dificuldades, Davi se sente realizado, independente das lutas, e ele passou muitas. Principalmente quando ele largou a vida simples de pastor, o trabalho pastoril, o campo. Ele sofreu muito pelas perseguições patrocinadas por Saul e pelos muitos inimigos quando ele veio a se tornar o rei, governante de uma nação, de um povo. As constantes conspirações. Ele sofreu muito quando seu filho Absalão se levantou contra ele. Os próprios pecados dele também o levaram a pagar um preço alto. Exemplo, seu adultério com Batseba. Ele viu uma filha ser violentada por um filho, pelo irmão. Ele viu o irmão matar o irmão que violentou a irmã. Ele sofreu muito. Mas apesar de todo o sofrimento que foi imposto a este homem, repito, principalmente quando ele abandonou o campo por um chamado divino, este homem está feliz com o seu Senhor. Este homem está alegre. Não há tristeza no seu coração. Não há angústia. Ele não demonstra para com Deus nenhum ressentimento por talvez faltar-lhe alguma coisa. Ele está orgulhoso de ter Deus como seu Senhor. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo na nossa vida. Nós passamos por muitas dificuldades. Não entendemos por quê. E me parece que quando aceitamos a Jesus, entre aspas, no sentido de tribulação, né, a gente parece que somos mais acossados. Né, dá impressão, e de fato talvez isso aconteça devido à batalha espiritual que passa a fazer parte da sua vida. Mas o que me preocupa é que eu vejo muitas pessoas tristes, infelizes, que não estão satisfeitos com o governo de Deus na sua vida, que não estão satisfeitas em ter o Senhor como seu pastor. E talvez seja porque elas estejam olhando para outros campos que parecem ser verdes, mas na realidade é como grama de estádio de futebol, que eles pintam, principalmente quando querem esconder os muitos defeitos. Eles pintam aí com os holofotes, com a luz do estádio, com câmera de televisão e tudo, você olha aquela coisa verdinha, ou as faixas que você às vezes acorda, mas é pintura. E em alguns casos a finalidade é esconder os verdadeiros defeitos que existem. Quantas vezes nós olhamos para gramas, para outros pastos, as pessoas parecem ser felizes. Parecem que lá Deus responde todas as suas orações. Parece que lá Deus faz coisas que, meu Deus, mas, sabe, só há testemunhos de vitória e só vitória financeira. E eu acho que quando a questão material
passa a ocupar o topo da nossa vida, me parece que aí tem alguma coisa estranha. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Me parece que há uma coisa estranha, pois ao olhar para a Bíblia, você vai perceber homens e mulheres que pagaram alto preço. E aí, essas pessoas então começam a ver um Deus que era um Deus para alguns bons, outros não. E a olhar para esses pastores que só apresentam vitórias, que só mostram as coisas boas, que faz ali o seu marketing parecido com o mundo, a gente começa a olhar e achar que talvez a minha fé esteja errada, o meu Deus não está tão abençoando a minha vida como deveria. E olhamos para as faltas, por aquilo que precisamos, e então passamos a sentir infelizes, alguns, com esse pastoreio do grande pastor. Mas Davi está feliz. Davi fala, ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Parece que nos falta um orgulho de falar, eu sou um cristão. Eu não vivo isso que pessoas valorizam, mas que desonram a Deus. Ele está feliz apesar das muitas lutas, das muitas dificuldades. Ele enche o pulmão, repito que já disse, ele é o meu pastor, meu dono, meu administrador. O Senhor é o meu pastor. Há alegria no coração dele com o pastoreio do Senhor, independente do que ele esteja vivendo, independente do que ele viesse passar, o seu coração estava cheio, satisfeito. E essa é uma coisa que hoje em dia a gente tem certa dificuldade, porque parece que em algum momento estamos insatisfeitos. E obviamente eu estou aqui falando no sentido do governo de Deus. Estou dizendo as circunstâncias, nem estou dizendo que Deus não possa mudar e nem deseja mudar. Mas nós não entendemos esse governo do Senhor. Nós temos uma ideia totalmente errada sobre o agir de Deus em nossas vidas, pois nós compramos uma ideia da teologia da prosperidade. Qual é a ideia que compramos? É que se alguém está prosperando em tudo, se Deus está honrando em tudo, se tudo está acontecendo como o seu coração deseja, então, somente financeiramente está prosperando, então essa pessoa é abençoada. Deus a ama, a ponto de Deus a abençoa dessa forma. Essa é a ideia. Nós medimos o amor de Deus pelo aquilo que Ele nos faz, pelas bênçãos que alcançamos, pelas respostas às orações, pela conta no banco, pelo carro, marca do carro que usamos, das viagens que possamos fazer. Então Deus me ama. Mas esse amor, esse tipo de visão do amor de Deus é distorcido, é falso, é mentiroso. Porque não é pelo que alcançamos que o amor de Deus é medido. Deus nos amou quando nós não valíamos nada. Deus nos amou quando estávamos entregues aos nossos pecados, fazendo a vontade da carne. Alguns praticando até uma vida, se não era, não chegava a ser de prostituição, mas estava bem perto. Alguns vivendo de forma, todos nós não valíamos nada, mas alguns talvez numa situação um pouco pior. Todos nós estávamos mortos aos delitos e pecados. Todos nós fomos tirados do lixão. Todos nós estávamos vivendo sob o poder das trevas, mentindo, enganando, no mesmo espírito do mundo. E Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando a gente estávamos sob a sua ira, porque quem vive no pecado está sob a ira de Deus.
Deus nos amou quando estávamos no adultério. Deus nos amou quando ninguém amava. Alguns, repito, em profundidade de pecado. Portanto, o amor de Deus não é medido pelo que Ele tem entregue por mim, mas pelos seus cuidados, seu zelo em cada parte da minha vida. No seu amor, Ele precisa fazer-me passar por vales. No seu amor, Ele precisa me submeter a certas circunstâncias, porque Ele vai disciplinar, porque Ele está trabalhando para o bem maior da nossa vida. Ele está nos preparando para que um dia possamos entrar na glória, porque Ele nos ama, entregou sua vida por nós. Logo, o amor de Deus não é medido pelo que eu tenho alcançado, não é medido pelo que Ele tem feito por mim, mas Ele é demonstrado nos seus cuidados para comigo em cada fase da minha vida. Porque em relação a ovelhas nós somos iguais. Nós somos tímidos, medrosos, inseguros. Nós somos levados a sermos iludidos pela visão, pelo que vemos. Precisamos de um dono, de um pastor, de um guia, de um líder. Por isso pessoas se entregam às vezes para seguir quem não tem nada a oferecer. Por isso pessoas elegem às vezes alguém que parece que vai ser alguma coisa, mas não é nada. Às vezes elege um dono que não dá nenhuma segurança. Nós sentimos frio, espiritualmente falando. Temos calor. Precisamos mudar de pastos, de água, de campo. Deus cuida de nós em cada fase da nossa vida. Se olhar para Davi, então, você vai mudar um pouco a visão de Deus. Deus cuida de nós. E mesmo que estejamos na falta, Ele está cuidando de nós. Pois em cada fase da nossa vida, podemos perceber os seus cuidados, seu socorro. Davi, portanto, sabendo das necessidades das ovelhas, de mudança de pasto, quando ele se tornava ressequido, ralo, sem vitaminas, cheio de parasitas, por causa do constante defecar das ovelhas. Sabia que constantemente precisava levá-las a águas cristalinas, água pura, pois aquela água, local onde elas eram dessedentadas, com constante pisotear, defecar, urinar e etc., ela se tornava imprópria para o consumo. Cuidar dos parasitas por causa dos arranhões, das feridas. Davi sabia que em alguns momentos da sua vida tinha que passar nas narinas das ovelhas uma espécie de um óleo, alguma coisa, para impedir que os mosquitinhos, aquele fininho, entrasse na mucosa e ali inflamasse, causasse um dano terrível. Cuidar de ovelhas dá para o bom pastor muito trabalho. Assim somos nós. Nós damos muito trabalho para Deus. Cuidar de nós, Deus tem muito trabalho em cuidar de nós. Mas Ele nos ama de tal maneira que para Ele é uma satisfação. Para Ele é uma alegria. Assim como era para o pastor fiel, pastor que amava as ovelhas, bondoso. Era uma alegria cuidar, porque exigia um alto grau de sacrifício, de entrega, de renúncia. Mas o pastor zeloso, bondoso, cuidava. Davi entende que há alegria em Deus em cuidar das suas ovelhas. Dele, que ele se coloca como ovelha, de todas as ovelhas. Mas nós damos muito trabalho a Deus. Mas há no coração de Deus alegria. Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Portanto, Davi fala dos cuidados de Deus. Os cuidados de Deus. Os cuidados para com a sua vida. Davi então enche a boca orgulhosamente e dizendo: vejam quem é o meu pastor. Quem é o seu pastor?
Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele fala com orgulho. Eu pergunto a você: você está satisfeito com o governo de Deus na sua vida? Com o pastoreio de Deus na sua vida? Será que há alegria por ter teu nome, por ele ter escrito teu nome no livro da vida? Será que você sente cuidar de Deus na sua vida? Você fala: pastor, mas eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida. Ué, não é disso que estamos falando. Será que Davi viveu só momentos bons? Estou falando de saber que você pertence a Deus. E quando você fechar os seus olhos nessa terra, nesse planeta, você vai abri-los no reino de Deus, na glória de Deus. Porque Deus está cuidando de você. Onde você estiver, Deus está contigo. Onde você estiver, Deus te guarda, Deus te protege. Deus sabe das suas necessidades, Ele vai supri-las. Mas não significa que você será rodeado de todo tipo de bens, do bom e do melhor. Porque certamente isso vai expulsar Deus do seu coração. Ele é o bom pastor, Ele está orgulhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, Davi está feliz, porque ele entende que a sorte de uma ovelha dependia grandemente do tipo de pastor, de pessoa que era o seu dono. Infelizes as ovelhas cujo dono era relapso, relaxado, não ligava muito, não procurava suprir as necessidades delas. Ele observou que no contato com outros pastores, alguns eram bondosos, eram mansos, amavam suas ovelhas e cuidavam, eram altruístas para com o rebanho. Mas ele observou também que certos pastores, as ovelhas sob os cuidados de certos pastores sofriam terrivelmente. Elas teriam que lutar, conviver com situações péssimas de higiene, com alimentação fraca. Elas tinham que passar dificuldades, sofrer. Ele observa essas coisas. Ele observa que sob certos pastores, as ovelhas não eram prioridades. E nós precisamos entender que para com Deus nós somos prioridades. A gente fala assim: Senhor, abençoa a tua obra. Sim, entendemos no contexto da obra como um todo, compreendemos isso. Mas perdemos a visão que nós somos a obra de Deus. Perdemos a visão que eu sou a obra de Deus. E que a prioridade de Deus é a nossa vida. É cuidar de nós. É nos salvar. É nos manter no caminho para que um dia possamos ouvir: bem-vindo, servo bom e fiel. Não compreendemos essas coisas. E às vezes ele precisa nos fazer passar por situações, ou permitir que passemos por situações adversas. Davi observa que alguns pastores, algumas ovelhas, tinham uma sorte terrível, ou a má sorte, por pertencer a pastores que não se sacrificavam por elas, que faziam o básico, não estavam preocupados se a água já não era boa para o consumo, se o pasto estava fraco, não cuidavam dos minerais necessários à complementação da alimentação delas, principalmente na época do inverno. Ele percebia isso. Então ele fala: mas eu, como ovelha do Senhor, do grande pastor, eu sou bem cuidado. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim e de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele sabe que Deus está cuidando dele, independente de qualquer fase, situação da sua vida. Depois dele mostrar o orgulho para com Deus,
que ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele vai acrescentar algo que a gente trabalhar um pouquinho. Ele diz: o que mais? O Senhor é o meu pastor, tudo me faltará. Se não responder, eu tenho que chutar, né? Eu tenho que provocar, né? Falei: e o que mais? Tem que provocar. Depois que ele demonstra alegre, satisfeito como o Senhor, como seu pastor, ele acrescenta um detalhe importante. O que ele acrescenta? Nada faltará. Aleluia. Oh, Deus bom. Então eu não sofrerei adversidades, reveses, ou na vida, na saúde, na família, no trabalho, nada. Se vier, Deus rapidamente resolve isso. Nada me faltará. Meu Deus, que declaração maravilhosa. Todavia, essa expressão nada me faltará traz um conceito em si de não sofrer deficiência de nada, nem físico, nem material, nem espiritual, nem falta, nada. Este é o conceito que a maioria tem. Mas se a gente olhar para a Bíblia, você já começa a perceber que Davi não está falando no conceito de que não vai faltar alguma coisa na sua vida. Ele diz: nada me faltará. Davi não está falando em questões de recursos. Ele não está se referindo à pobreza material ou física quando fez essa declaração. Ele não está dizendo que não haverá pessoas com dificuldades, que não haverá falta de recurso em algum momento. Ele não está dizendo que não haverá desemprego em algum momento, perdas. Não é isso que está dizendo. Repito o que disse. Davi está se referindo em termos de cuidados de Deus. Quando tudo nos falta a nível humano. Ele está falando no sentido desta presença de Deus. Pessoas nos abandonam quando somos traídos, quando vêm as tempestades da vida. O que ele está dizendo é que nada vai faltar com relação a este cuidado, do conforto, do sustento, da força para você passar por momentos aos quais você pensa: não vou conseguir passar. Há um contexto de cuidado material, sim, mas ele não está falando nesse contexto a priori. Para você ter uma ideia do que Davi está dizendo, nada me faltará, você vai ver esse pensamento desenvolver-se durante as ministrações próximas. Mas para você ter uma ideia, eu quero usar o exemplo de quando Paulo estava preso em Jerusalém, esperando o julgamento que iria acontecer em Roma, porque ele havia apelado para César, pois ele sabia que se ele julgado em Jerusalém, iam matá-lo. O próprio rei Agripa, um dos que o interrogou, viu nele inocência e nada que justificasse prisão ou mesmo morte. Mas Paulo sabia que iam entregá-lo à morte. Paulo então apela para César. O apóstolo Paulo estava totalmente desanimado. A gente acha que Paulo não passou por lutas, no sentido de desânimo. Claro, por luta a Bíblia fala claramente das suas lutas, ele relata muitas delas. Mas dá a impressão que Paulo nunca esteve desanimado. E é um ledo engano.
Todos somos humanos, desanimamos. Todos sentimos fraquezas por situações que estejamos enfrentando, seja elas quais forem. Então, um dia, dentro da prisão, e ele ainda passou 2 anos em Jerusalém de ir para Roma, como prisioneiro, Paulo está de cabeça baixa. Paulo está pensando na vida, naquela gélida prisão de alguns metros quadrados. Paulo está abatido. Paulo está triste. Foi neste momento que Jesus colocou ao lado dele. O texto de Atos é claro. Jesus colocou ao lado dele e disse: Paulo, não temas. Que conforto. Você numa luta, numa adversidade, numa prisão, espiritualmente falando, sem muita esperança, sem ver muita saída, não entendendo por que está enfrentando tal adversidade, se o seu único bem e desejo maior é servir ao Senhor, é encontrar satisfação nele. E Jesus coloca ao teu lado, ou manda um profeta para falar com você, ou você lê a Bíblia e ela fala com você de uma maneira extraordinária. Eu não gosto muito dessas mensagens que vêm por zap, coraçãozinho batendo. Tem coração que é esquisito, hein? Não gosto dessas bobagens. Eu estou falando coisa de Deus. Naquele momento, o que você precisa? Não é exatamente sair do conforto daquela prisão. Claro, seria o maior desejo. Mas se não houver possibilidade, precisa de conforto. Deus vem e te enche o coração, diz: eu estou contigo. Te dá conforto. Nada te faltará. Quando você precisar de conforto, quando você estiver nos limites, Deus está contigo. Na morte, numa perda, Jesus então se colocou ali ao lado de Paulo. Não temas, Paulo. Estou contigo. Ninguém vai te fazer-te mal. Tenho muito povo nesta cidade. E acrescentou, ainda garantiu uma promessa. Porque Paulo deveria estar pensando: eu acho que eu fiz uma bobagem. Eu não deveria ter pedido para ir para Roma. Será que eu fiz certo? Quantas vezes a gente, no meio dessas situações que não tem bem respostas claras, se é que alguma existe, nós falamos: meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu acredito nisso? Meu Deus, por que eu me abri para isso? Meu Deus, por que eu insisti com isso? Paulo devia estar pensando: o que eu fiz? Que bobagem que eu fiz? Falei que queria ser julgado pelo tribunal de César, estou há 2 anos nessa prisão. Talvez Deus ia me guardar. Será que eu não confiei em Deus para me guardar neste lugar? Será que eu não confiei em Deus para isso? E ele estava com uma certa dúvida. Aí Jesus fala algo com ele: Paulo, do mesmo modo que deste testemunho de mim aqui, importa que você vá dar testemunho em Roma. Paulo, glória! Ou seja, Deus falou exatamente o que Paulo havia dito há 2 anos atrás. Eu quero ser julgado no tribunal de Roma. Aí Paulo percebe, vê que na realidade a vontade dele ali não foi dele, foi de Deus. Ele disse humanamente: eu quero ser julgado no tribunal de Roma, mas ele não sabia que estava apenas ele confirmando algo que Deus queria que acontecesse. Era a vontade de Deus. E quantas vezes a gente fala coisas, toma atitude, fala: meu Deus, o que é que eu fiz? E nós não percebemos que aquilo era exatamente o que Deus, era a vontade de Deus. Só que às vezes a vontade de Deus passa por uma vontade que parece ser apenas humana, mas não é humana. Se é humano, cai por terra mais cedo ou mais tarde, enfraquece, morre, vai embora.
Paulo então é fortalecido, porque o Senhor era o seu pastor, nada lhe faltaria, né? Nada me faltará, trazendo para a primeira pessoa. Ele é o meu pastor. Mas nós entendemos que se ele é o pastor, Paulo não deveria estar naquela situação. Mas Deus estava lá. Quem poderia ir lá consolar Paulo? Ninguém. Quem poderia falar com Paulo? Ninguém. Ele estava preso. E me parece que na situação meio incomunicável. Nada me faltará. Diz Davi está falando. Não vai faltar o conforto que você precisar. A palavra que você precisar. O ânimo. Paulo ficou reanimado. Porque aí ele diz, caramba, então não foi algo meu apenas. Da mesma forma, Paulo, tu me deste testemunho de mim em Jerusalém, em posse de em Roma. E Paulo tinha falado isso, eu quero ser julgado pelo tribunal de César. Ele fala, caramba, então, o que eu fiz, na verdade era de Deus. Era a vontade de Deus. Deus vai confirmando, Deus vai sustentando, porque nada vai lhe faltar. No meio da viagem, o que aconteceu? Quando finalmente eles desembarcaram para Roma, em determinado momento o navio foi pego por uma grande tempestade. Mas diz o texto ali que todos, em dado momento da tempestade que foi tão violenta, todos perderam a esperança. Capítulo 27 de Atos está por ali. Procura lá um dia, sei lá, lê lá que você vai encontrar. Todos perderam a esperança. E diz assim, finalmente dissipou-se a esperança. Foi embora. Quer dissipar? Ir embora. E essa palavra dissipar, ela é muito bacana se você pensar naquela névoa, aquele nevoeiro que amanhece quando vem chegando o frio, na época do frio pela manhã. Mas quando o sol surge e vai tomando força, ela desaparece completamente. Dissipou-se completamente. As tempestades muitas vezes nos faz dissipar a esperança. Então, se foi de todos, de Paulo também. Porque o narrador do livro de Atos é Lucas. Lucas está narrando, escrevendo ali. Se pôs a nossa esperança. Então ele entende que é a dele, que é a de Paulo. Mas o que acontece logo a seguir? Veio um anjo falar com Paulo. Paulo, não temas. Não temas, Paulo. Você tem que chegar a Roma. E por causa de você, todas essas pessoas serão salvas. Não vai perder nenhuma vida, somente o navio. Aí você dê nome, navio que você estiver embarcado aí. Mas a tua vida, se estiver no propósito de Deus, vai ser salva, porque nada te faltará. Vai dar numa ilha. E no meio das tempestades, ela cresceu cada vez mais. É interessante que muitas vezes, entre a promessa de Deus e a conclusão, tempestades aumentam. Eu não sei por que não diminui, só aumenta. Mas o que é de Deus prevalece e permanece. Paulo então se levanta, ameaça o dia. Senhores, vamos comer. Já tem 10 dias, sei lá, 12 dias, muito tempo vocês estão em jejum. Há muito tempo que vocês não comem. Mas bom ânimo, recomendo bom ânimo. Olha, o Paulo foi dormir desanimado. Todos tinham perdido a esperança de salvação. Ele amanhece de outro dia, de outra forma de outro dia. No outro dia ele amanhece animado. Senhores, vamos lá, vou abençoar o pão, vamos comer. Porque Deus falou comigo e ele disse o seguinte: vai arrebentar todo o barco, mas ninguém vai morrer. Sabe por quê? Eu tenho audiência marcada em Roma. Eu não posso faltar a essa audiência e Deus vai me levar até lá.
Ligou assim para o Paulo. E Paulo deu exemplo. Pegou o pão, orou. Senhor, abençoe. Uau! E todo mundo começou a comer. E a tempestade aumentou. O navio virou pedaços. Foram de fato parar numa ilha. De repente, 3 meses depois, vem um navio para recomeçar a viagem. Nada faltou. O Senhor é o meu pastor. Em cada fase da minha vida, em cada fase da tua vida, Deus estará com você. Até que se cumpra plenamente seus propósitos. Para conosco, para a sua glória. E até também que chega o tempo de ser promovido à glória eterna. Alguns, quanto a isso, alguns querem que demore um bocado, né? Alguns querem que demore bastante tempo. Mas não vai faltar. Essa declaração nos leva a uma atitude de fé e confiança em Deus. Ela forçosamente nos obriga a uma atitude de entrega, de renúncia, de dependência, de se apegar àquele que pode todas as coisas, que está contigo em cada momento. O problema de muitas pessoas é que elas não se entregam a Deus. No Velho Testamento há uma ilustração, eu quero terminar com ele, sobre o tipo de ovelha que Deus cuida, que não deixa faltar nada. Abra comigo em Êxodo 21. Êxodo 21. Diz aqui: estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele servirá por 6 anos. Mas no 7º terá liberdade de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho. Se veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu senhor. Ele sairá sozinho. Mas se esse escravo afirmar: amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes, o encostará na porta ou no batente da porta, ele furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para... Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o tipo de atitude que faz com que tenhamos os cuidados de Deus em cada momento da nossa vida, em cada situação. É uma rendição plena. Agora, por que este servo resolve permanecer escravo, se ele tinha liberdade de ir embora? Qual a razão? Será que é o amor somente pela mulher e pelos filhos? Será que é por causa disso? Não, eu amo a mulher, amo meus filhos, não quero ir embora. Apesar disso ter um peso, nesse caso não é o que realmente poderia influenciar de maneira decisiva a decisão desse servo de abrir mão da sua liberdade, ter a orelha furada, diz aqui agulha grossa, alguma coisa, na outra diz ovelha, essa aqui melhora muito, quero uma agulha na realidade. Qual é a razão dele saber que ele vai, aquela atitude o fará morrer escravo? É uma só: amor ao seu Senhor, porque o seu Senhor o tratava bem.
Porque por mais que você ame o que te pertence, você não vai ficar por muito tempo suportando maus tratos de quem quer que seja. Seu senhor tratava bem. Por outro lado, esse servo seria um testemunho maravilhoso do seu senhor. Porque aonde ele chegasse, iam ver sua orelha furada. Hoje tem outro contexto. Esquece o de hoje. Hoje isso pertence a outra coisa. Você vai ver orelha furada. Alguém ia saber que aquela pessoa, aquele escravo, se tornaria escravo para sempre. De quem ele estaria testemunhando com a orelha furada? Não ouvi, eu ouvi inho. Quer inho não, irmão. De quem ele estaria testemunhando? Do seu Senhor. Quando as pessoas olham para você, será que eles podem ver que você testemunha de Cristo? Você está na maior luta. Está nego reclamando que tem de crente hoje tomado por um espírito de murmúrio, não está no gibi. Essa raça não é filho de Deus. É por um período. Quando eles veem a alegria nos seus olhos, a paz, a confiança, a satisfação de ser um cristão, mas a sua vida só a graça, e haja graça. A tempestade que está sobre você, meu Deus. Mas quando te encontra, e aí, tudo bem? Glória a Deus. Deus é bom. Deus está no controle. Vou para a igreja, vou servir ao Senhor, vou para a vigília, vou para a oração. De quem você vai estar testemunhando? Do seu Senhor. Eles vão querer esse Senhor. Eles vão buscar, de alguma forma, Deus é bom. Como é que alguém pode estar assim, estar tão alegre com o Senhor? Está tão feliz com o Senhor? Será que Deus abandona um servo assim?